Bem-vindos a mais um episódio do programa Pegos pelo Tráfego. Hoje eu estou aqui com o Ayrton e com o Guga, proprietários da Safe Space. Acertei, não? Acertou. De vez em quando o TDAH. Pessoal, obrigado pela visita de vocês, aí, pela oportunidade de falar com vocês. Vocês vieram de longe, estão lá em São Paulo, no bairro chique lá, vieram parar aqui em Campinas. Conta um pouquinho da história de vocês, Ayrton, Guga, dessa jornada aí de pensar um lugar para as pessoas guardarem as coisas. Como é que é isso em São Paulo, a vida louca lá, o cara precisa de espaço. Vamos bater um papo e entender esse negócio de vocês. Bem-vindos. Legal, Gil. Obrigado por nos receber. Acho que o ponto importante de trazer são as dores, né? Às vezes a necessidade do negócio vem através das dores que a gente, enquanto empresário, tem, né? Então surgiu, a gente procurou, batemos em alguns stories do ano passado para procurar espaço para guardar nossas coisas e não achamos. Então a gente falou, acho que tem uma oportunidade. Tá tudo ocupado? Tudo ocupado. Fila de espera, 4, 5, 6 meses. Uau. Né? E ali na região de Higienópolis, perto da região central de São Paulo, que é um lugar de fácil acesso, né, para qualquer região. Então a gente viabilizou uma oportunidade, achamos um espaço interessante. Estamos a 500 metros do shopping de Higienópolis, então é uma região boa, perto do centro também. E a gente concebeu esse projeto, trabalhamos esse projeto ao longo do ano, né? E agora está prontíssimo, né? Tá preparado para receber. A gente ainda tem alguns espaços disponíveis, então fica aí à disposição. Neste momento não tem fila de espera. Não tem fila de espera. Por enquanto ainda não temos fila de espera, né? Temos ainda espaços disponíveis, espaços inclusive que tem espaços pequenos, de 1, 2 metros quadrados, tem espaço de 5, 7 metros quadrados, mas a gente pode atender qualquer tipo de demanda que possa surgir, porque a gente consegue customizar o espaço para a demanda da pessoa. E as dúvidas que a gente tem, Gil, acho que é importante trazer, né, nos acessos, algumas procuras, né, trazer as dores das pessoas também, que é importante, que às vezes são um pouco diferentes das nossas. Eles não sabem quanto que eles precisam de espaço. E aí o Ayrton, mais do que preparado para te ajudar, fala, não, você precisa de 5, você precisa Conta de 10. pra mim, Ayrton, a pessoa chega lá com qual tipo de problema? Qual que é a dor do cara que vai procurar alugar 2 metros quadrados de alguma coisa assim? Porra, boa tarde. Olha, é curioso, assim, rapidinho, só para você entender. Surgiu também de uma necessidade minha, que eu fechei recentemente uma empresa, e então eu também sobrou muita coisa para guardar. Eu sofri isso também, porque a gente não tem ideia do metro quadrado necessário para armazenar as coisas. Então eu estava com muita papelada, vitrine, coisa de expositor de loja. Eu, no intuito de querer economizar, eu fui fazer uma economia porca de pegar um espaço pequeno num outro storage. E eu vi que deu tudo errado. E o limite de altura era um gradil, era terrível. Então eu aprendi isso, vamos dizer, da pior forma possível. E aí eu fui convidado pelo Gustavo e pelo Carone para gerenciar lá a Safe Space. Foi uma oportunidade e eu trouxe também essa necessidade que eu vi com as pessoas que estão indo lá também. Eu tive casos de gente que precisa de espaço para guardar remo, caiaque. Você imagina o que aparece. Uma senhora que quer uma mudança inteira de casa para pôr num espaço pequeno. Então a gente acaba criando isso na cabeça e ter ideia do espaço necessário para poder ajudar essas pessoas. Teve um outro caso também, o que está acontecendo muito? Separação. Hoje, infelizmente, todo mundo casa, mas acaba separando. Então, às vezes, a pessoa vem, separa e não tem onde guardar as coisas. Então, vem com muita mobília. Só não leva o cachorro, porque não pode, mas ele tenta pôr tudo que pode no espaço e não tem noção. Então, às vezes, a gente fala, vem para lá, dá uma ideia do que você precisa pôr, que a gente tenta montar. É tipo um jogo de Tetris, sabe? Então, a gente tenta armazenar e pôr aquilo da melhor maneira possível, conforme a necessidade. Então, a gente brinca. Olha para tua casa, ali no teu quarto. O que cabe no teu quarto? É uma cama box? É uma cama de solteiro? É um armário? Então, você imagina aquilo. Quanto tem? 5 metros quadrados? 7? Então, ali você já começa a ter uma ideia do que cabe. Corta aquilo pelo meio. 2,5 metros. Tenta ver o que cabe. Se você vê, já começa a ter uma noção do que dá para guardar lá com a gente. Apesar que a Safe Space tem uma sacada muito grande. Quando eles elaboraram, eu achei que isso foi um diferencial muito forte. Eles têm um diferencial de ter tomada dentro do box, iluminação, que isso eu acho que vale muito a pena, e a parte modular.
Porque já teve casos de uma pessoa chegar lá, eu preciso de um espaço. Falei, nós temos espaço. Quanto você precisa? Eu tenho 1 metro, 1,90 m, 3,10 m, 7,50 m. Eu preciso de 56. Você teria 56? Eu falei, para amanhã, eu consigo montar para você. Como assim? É modular. A gente põe uma parede de lado, a porta está pronta, a gente só levanta e acabou. É questão de um dia, no máximo 2, já está pronto para você entrar. A pessoa até se surpreende, porque você tem essa vantagem, coisa que nas outras a maioria não tem. E uma coisa que fez também um diferencial muito grande, que o pessoal gostou bastante, que acabou entrando, o nosso é praticamente fechado, né? Nosso box ele é fechadinho, bonitinho. Ele não é aquela telinha. O que acontece? Muita gente acabou reclamando que as caixas acabam se deteriorando. Às vezes é muita poeira que acumula por estar aberto, fuligem. E o que acontece? Não é querendo falar, mas isso eu passei pela necessidade também. Mofo. Às vezes acaba dando uma infiltração, alguma coisa, e isso acaba, dependendo do que você vai armazenar, que nem eu, Estraga. papelar. Isso que aconteceu comigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão perto do shopping, né? A galera do shopping já procurou a vocês, ou já entendem lá? Porque eu fico tentando imaginar. Quando você olha para o mercado popular, assim, 25 e tal, os caras que estão ali na rua, tem um monte de prédio com coisa armazenada em cima, né? O cara do shopping, guardar mercadoria no shopping deve ser caríssimo. Vocês estão relativamente perto. Já chegou gente do shopping lá? Ainda não, a gente está tentando fazer uma abordagem com eles para oferecer esse serviço para eles, até porque a gente viu que hoje 1 metro quadrado de shopping é 4, 5 vezes, 6 vezes mais caro do que do que o nosso preço de tabela hoje, né? Então a gente conseguiria fechar uma parceria facilmente com um shopping, seja o Shopping Genópolis ou qualquer outro shopping ali próximo que a gente tenha, né? Para atender a demanda do lojista, né? Que em tese é mais vantajoso do que... Quando a gente fez a primeira reunião, tá, você me falou assim, Gil, a gente tem a ideia de ser algo mais gourmetizado, vamos dizer assim. Então, eu vou ter a possibilidade lá de atender o cara que está no shopping, o cara que quer 1 metro, o cara que quer 2, o cara que quer 56, o cara que quer fazer uma operação de mercadoria refrigerada. Qual que é a demanda disso em São Paulo hoje? Por que o cara alugaria um lugar refrigerado, por exemplo? Hoje a gente vê uma oportunidade, por exemplo, para importador de vinho, né? As pessoas trazem containers e aí eles precisam manter isso de uma forma refrigerada, né? Como o Ayrton trouxe, a questão da umidade, a questão de mofo, né? Então, por isso que a gente trouxe também a questão de tomadas e iluminação. Quero pôr uma câmera, quero monitorar meu box 24 horas, a gente tem disponível uma câmera, né? Eu quero pôr um desumidificador, né? Aquela para tirar a umidade pode colocar também, não tem problema nenhum na tomada. O espaço refrigerado também. A ideia nossa também, a gente tem 2 salas hoje, né, que podem ser usadas para as pessoas. Enquanto tá lá, eu vou com o meu funcionário, ele vai lá, eu fico trabalhando de lá, então a gente tem um espaço de um coworking para que as pessoas possam, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que coleciona selo, né? Ele fala, quero ir lá ver minha coleção e ficar olhando os selos ali, não quero tirar de lá. Ele pega o box dele, vai no box dele, pega o selo dele, fica olhando, devolve e vai embora. O cara que alugar área refrigerada, por exemplo, ele pode trabalhar de lá e de lá mesmo carregar para ir fazer a entrega. Pode. Ele tem estrutura de escritório, vamos dizer, de um Tem uma estrutura. Hoje a gente tem 2 salas disponíveis, né? Até para a gente não ter 2 pessoas atendendo ao mesmo momento, cada um fica em sua sala, né? Não tem esse... Se tiver mais, eles vão compartilhar o espaço. Mas hoje a gente tem sala disponível para que as pessoas possam até trabalhar de lá. Então, eu preciso fazer uma entrega de vinho. Vou lá, pego as caixas. Hoje a gente tem... importante, nosso galpão tem 2 andares. Então a gente tem uma plataforma também para pessoas acessarem o andar de cima. Então é totalmente acessível. Tá? Então é um espaço bem amplo disponível, né? Que ainda a gente tem algumas opções para alocação. O Guga, quando vocês perceberam vamos dizer, essa janela aberta aí, né? Qual a maior dificuldade para montar uma empresa como essa? Eu vou te falar, assim, a gente teve 2 dificuldades que a gente teve um êxito importante. A primeira foi o espaço e a localização. Então, achar um galpão deste disponível e fazer todo o desenho financeiro para que a gente entendesse que seria uma oportunidade de negócio, viabilizar, né?
um negócio, ainda mais num cenário econômico que nós estamos enfrentando difícil, né? Uma taxa de juros altíssima, né? Então, mas a gente conseguiu uma oportunidade boa, um galpão bom, né? Conseguimos uma negociação boa também para fazer esse negócio. Trabalhamos arduamente durante esse ano para montar esse espaço, como o Ayrton trouxe. A gente se espelhou nos nossos concorrentes para tentar fazer alguns diferenciais. Então, espaço fechado, as portas de aço. Então, assim, um negócio trazer segurança. É isso que a gente quis. É por isso que o nosso nome foi Safe Space Storage. A gente pensou na segurança do negócio para você guardar suas coisas e ficar tranquilo que suas coisas estão bem guardadas com a gente. A gente conta com seguro, a gente conta, se a pessoa quiser, né, monitorar 24 horas por dia. Isso aí é legal, né? O cara, vamos dizer, o cara alugou lá para colocar vinho. Ele pode pôr uma câmera dentro do box dele e ficar olhando pro termômetro, pro estoque e entender que aquilo tá com a temperatura que tem que estar o tempo todo. Exato. E o cadeado é dele. Então a gente não acessa o box dele. O box é dele, o acesso é dele e o cadeado é dele. Entendeu? A gente não tem o nosso cadeado, não é a gente que manipula. Então, tudo que está lá guardado, a pessoa se responsabiliza, claro, no contrato, mas a gente não tem acesso ao que está sendo guardado lá por eles. Eu comecei a identificar esse tipo de instalação de storage há algum tempo em São Paulo, né? Vocês que estão lá no dia a dia, vocês devem ter visto isso muito antes de mim, vamos dizer. É algo recente, é algo que começou há pouco tempo, que está ganhando força há pouco tempo? De quanto tempo para cá? A gente vê um crescimento acelerado nos últimos 5 anos. Tá. E eu acho que, não sei se foi por conta da pandemia ou por conta também da redução da metragem dos apartamentos, do custo do metro quadrado dos apartamentos residenciais, principalmente. Uhum. Né? E não só dos residenciais, mas também da redução das empresas. Né? As empresas ficando cada vez mais enxutas e querendo terceirizar a guarda dos seus bens, né? Seus produtos, seus equipamentos. Então a gente percebeu isso acelerado nos últimos 5 anos. Hoje a gente tem centros logísticos que normalmente a gente vê mais afastado de São Paulo, já dentro de São Paulo, como sendo aquele ponto de last mile, que a gente chama, né? Que é o último passo de entrega, né? Então tá ali o produto. E tem uma questão importante também, né? A questão hoje do e-commerce, que as pessoas querem tudo muito rápido, né? Okay. Então você está bem localizado, né? Tendo o seu produto ali, a vantagem de agilidade de entrega é muito fácil. O cara pode usar o espaço de vocês para ser uma plataforma mesmo de último passo ali para um e-commerce, para uma entrega rápida? Ele pode fazer isso? Pode. Hoje a gente pode, desde que ele opere. A gente não opera Ok. por ele, mas ele pode ser utilizado também para um Ele e-commerce. pode alugar um espaço lá, alugar o andar de cima inteiro, meter o estoque dele lá e botar um menino na sala soltando Pode. o pedido para o motoboy, por exemplo. Ele Pode. poderia fazer. Não é o nosso foco, Ok. né? Até porque a gente preza por segurança, mas a gente tem também essa possibilidade, hein? A gente não se fecha para negócio. Tá. Né? Acho que esse é o mais importante. Então a gente trouxe desde o e-commerce até uma pessoa que importa vinho, até a senhora que veio trazer a mobília dela, porque o apartamento dela, né, foi para um apartamento menor. A gente tem gente que está se mudando e traz a mudança, depois ele vê como vai ser, onde vai colocar as coisas. Tem até questão de inventário, então assim, num falecimento, as pessoas precisam desocupar o imóvel, levam as coisas para lá. Então tem uma infinidade de experiências, vamos chamar assim, que as pessoas necessitam do nosso espaço. E aquilo que eu te falei, Gil, o mais interessante neste momento é que está disponível. Né? Vai bater na porta das pessoas ali na região, ninguém tem espaço para se alocar. Você falou que você tinha uma empresa, que você precisou alugar um espaço desse para guardar coisas, né? Explica a necessidade de guardar. Por que você não vendeu tudo, não se livrou de tudo, não fez uma fogueira? Olha, tem um apego emocional. Isso eu percebi que eu achei que era só eu que tinha esse apego emocional pelas coisas, eu vi que não. Muita gente tem isso, principalmente pessoas que têm móveis antigos, coisa prataria, coisa guardada de família que foi herdando, até roupa, eu percebi isso, que as pessoas às vezes guardam, né? Então eu falei, bem, eu achei que eu estava fora da curva, eu falei, não, eu estou bem dentro da curva, que eu achei que eu estava, né? E eu percebi isso também,
que não era só a parte burocrática, a papelada que sobra da empresa que eu fechei, né? Mas também eu trabalhava com calçados, então é expositor, computador, foi tudo. Eu precisei armazenar, porque não tinha. A pior coisa é você achar que vai dar certo você guardar na sua casa. Primeiro erro que você cometeu na sua vida. Não adianta você guardar em casa. Você vai arrumar briga com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu pai, seja com quem for. Caixa no meio de casa é a pior burrice que você faz. Aquilo só atrapalha, toma pó. Terrível. Precisa de um lugar para armazenar. Foi aí que eu percebi. E nessa você acaba até ajudando a pensar melhor e filtrar o que você realmente precisa ou não. Então eu acabei olhando o que eu precisava, realmente o que tinha valor sentimental para guardar, armazenei de uma forma assim necessária, bem condicionada e levei. Acabei ficando um pouco chateado em função de porventura de um mofo, de acabar, né, da sujeira, mas acabou acontecendo. Hoje eu vi que a Safe Space tem esse diferencial. Isso foi uma coisa que eu achei muito bacana, não só para eu estar fazendo também o uso do espaço, mas por ter sido convidado para trabalhar lá. Então isso para mim também foi um diferencial, porque não ia pôr minhas coisas pessoais num lugar que eu me sentiria bem. Porque tem um valor sentimental. Tem coisa ali do meu pai, do meu avô. Então, não estou lá só porque eu fui convidado, porque eu sei que o negócio realmente funciona e é bem feito. Então eu falei, pô, aí eu tô tranquilo também. Mas é muito curioso essa parte do que chega lá para o pessoal armazenar. E a parte mais de armazenagem é muita história, né? A gente acaba não se envolvendo diretamente, mas a gente acaba conhecendo os causos. Muitas histórias. É rico, né? Verdade. E o quanto que as pessoas depositam confiança no nosso espaço. É verdade. Então, acho que isso pra gente é o mais importante. E a gente poder oferecer isso. Guga, eu fico pensando aqui, pela dinâmica da concorrência, aí, vamos dizer, daqui a um tempo vocês vão estar com isso tomado. E aí? A gente já tem 2, 3 galpões já vistos para já fazer as expansão. Próximas unidades. Para já fazer a expansão. Então, a gente já tem. Então, claro que vai ser mais ágil do que o primeiro, né? Que esse é o nosso primeiro, mas com certeza vai ter a mesma... A gente quer ter o mesmo conceito deste, né? E aí, talvez, aí a gente vai avaliar conforme a localização. Né? A gente já viu aí algumas regiões, alguns locais que a gente possa expandir essa operação. Eu tenho uma curiosidade de assistir série americana, né? Você vê o cara lá, o cara tem um store, tipo uma garagem pro lado de fora, né? E aí vai para um leilão e os caras ficam disputando quanto que dá, quanto que não dá. Como é que é isso em contrato? O cara aluga um espaço, ele que tem a chave do cadeado, ele tem que pagar, né, a contrapartida financeira. O contrato é vitalício, é para sempre, é por um tempo. Se o cara não pagar, o que acontece? Como é que funciona? Olha, graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema. A gente pede um período de 3 meses, né? E, assim, o que acontece é a renovação sendo feita automaticamente. Às vezes, se precisa, a pessoa avisa com antecedência e acaba retirando. A gente acaba notificando. Assim, nosso intuito é que as pessoas fiquem o maior tempo possível conosco, né? E que possam usufruir do espaço. Mas em contrato tem 3 meses, não pagou 3 meses. E aí pagamento tem diversas formas, inclusive recorrência no cartão de crédito, que eu acho que é um ponto mais tranquilo para as pessoas não esquecerem aqui da questão do boleto, né? Mas tem hoje DDA também, tem uma série de formas hoje. Meios de pagamento não é o que dificulta a gente, mas 3 meses não pagos, aí a gente notifica formalmente, né? E disponibiliza para as pessoas desocupar o espaço. Né? Então hoje, graças a Deus, a gente não teve nenhum. No negócio, a gente, né, viu, a associação tem pouquíssimos casos de inadimplência, então também a gente entende, até porque são fragmentados, né? Ou é uma operação de comércio, você está fazendo com um CNPJ que depende dali, e que se ele for para outro espaço, né, é mais caro para ele, ou tem a questão logística, né, de desocupar, ocupar e tal. Ou a gente vê muito, que é o caso que a gente tem, pessoas... Aí são pessoas físicas, né, que desocupam suas casas. Não tem onde guardar isso, então fica lá. Né? No dia a dia, quando o cara tá usando para estoque e tal, tem movimento, entra e sai de gente o dia inteiro. O cara vai buscar um negócio, volta, vai buscar, volta. Isso tem vida ali. Não é um lugar que a pessoa largou coisa lá e... Isso é um ponto que a gente trouxe na concepção. Né? A gente não trabalha 24 horas por segurança. Ok.
né? Até porque à noite, né? A gente viu que a gente poderia ser vítima né, de qualquer coisa. Então a gente trabalha hoje no horário comercial, né? Das 7, 8 horas da manhã até as 18 e sábado também das 8 às 13. Das 8 às 13. Então a gente tem uma margem boa de trabalho, domingo não, né? Porque a gente também viu que não tem muita necessidade, né? Mas claro, a gente é flexível, precisando, tendo alguma demanda específica, a gente pode atender, desde que não gere insegurança, tanto para o cliente que vai lá manusear, tanto para nós, né? De abrir, de ficar exposto para qualquer tipo de violência que possa surgir. Só um adendo, assim, eu acho que um diferencial nosso, essa parte mais humanizada, porque a gente atende conforme a necessidade, mas não é só o atender, a gente tenta se pôr na posição da pessoa. E acho que em função de a gente fazer uso também, a gente entende a necessidade e a dificuldade da pessoa. Às vezes até para entender. Eu brinco que minha mãe tem 77 anos. Então, às vezes a gente fala em metro quadrado, que nem quando eu procurei, antes de trabalhar para eles, que eu procurei outros lugares, o metro quadrado é tanto, a metragem é tanto, mas na cabeça você não entende. Minha mãe é uma pessoa assim, você vai falar, tem 4 metros quadrados, ela não entende. Mas se ela vê o espaço montado, ela vai te falar que cabe um piano, 3 caixas e uma TV, entendeu? Então, eu acho que isso que é o nosso diferencial, é uma coisa mais humanizada, a pessoa vai lá, a gente convida, ajuda, tenta bolar uma melhor forma de economizar dinheiro também para a pessoa, porque é isso que é importante. Por isso que eu falei, parece um jogo de Tetris, sabe? De encaixar. Entender se o cara vai precisar de tudo de uma vez, ou se ele vai precisar acessar para ficar tirando parte, né? Porque se o cara precisa acessar para tirar parte, ele precisa ter trânsito dentro da... E esse é um ponto importante, porque hoje cada andar tem 2 andares, vamos chamar assim, a gente tem 4 níveis, cada andar tem 2 níveis de box. Então, por exemplo, se você manuseia muito, a gente coloca o teu no nível térreo. Se não é para manusear muito, aí pode jogar no nível de cima, que aí tem um custo-benefício melhor, entendeu? Então a gente acaba, isso que o Ayrton trouxe, e o Ayrton é um cara que viveu no comércio, né, trabalhando, atendendo pessoas, né? E eu acho assim, a gente não quer vender, a gente não quer... Toda loja deve ter estoque de Natal, não tem? Toda loja de roupa vai ter aquelas roupas que só vende numa época determinada do ano. E o cara tem que manter isso dentro da unidade dele lá, né? Isso custa um dinheiro terrível, terrível. Eu acho que isso é uma segurança, você ter um espaço para armazenar aquilo, porque é sazonal, entendeu? Você vai usar aquilo no momento, às vezes, só para Black Friday, entendeu? Às vezes, a sacada é um espaço, e às vezes... A forma de armazenar, um espaço de 3 metros é suficiente para um estoque inteiro de uma loja de roupa. Eu tenho no meu prédio, os prédios mais antigos tinham na garagem um storage, né? depósito. O meu cabe um Fusca, dá para fazer uma oficina dentro, de verdade, assim. E aí os reféns ficam lá, né? Quando você compra bicicleta para não usar, ela vira refém, não é isso? Então eu tenho 2 refém adultos e um infantil lá, trancado dentro desse lugar. Mas lá. Você quer ver uma outra opção? Mala. Quando que você usa mala de viagem? Eu gosto de usar todo mês. Você viaja todo mês, mas você pega as pessoas, eu pego meus pais que estão se mudando agora, eles não têm onde guardar a mala. Saíram do apartamento maior para o apartamento menor. Família, os filhos saindo de casa, né? Eles vão para o espaço menor. E porventura, em algum momento, vai precisar da mala. Então você deixa ela em algum lugar para poder... Deixa lá, se programa, né? Você consegue se programar para buscar a mala. Então, assim, é feito para isso também. Então a gente tem também a comodidade de... Eu fico imaginando, o cara deve guardar jet ski, né? Esse tipo de coisa. Parece cada coisa, caiaque. Caiaque, jet ski, bicicleta. Olha que bicicleta, tem bicicleta e lá. São usos do CPF, né? Mas me intriga bastante o uso do B2B, do CNPJ. É como o cara fazer com que aquilo gere renda ou economia, né? Que é renda, uma renda indireta para o negócio dele. Estoque de loja de shopping, estoque de produto refrigerado ali, de vinho e tal. O cara ter uma operação dele na capital, no centro da capital, né, financeira do país, com um acesso rápido, fácil, independente de onde ele está, ele pode ter, logisticamente, ele pode ter uma operação ali. Pode. É a ideia nossa do negócio. A gente não se fecha para um único nicho, para um único público, né? É claro que a gente também não pode atender todos pela limitação de espaço, mas ainda temos espaço, isso que é importante frisar, e que a gente pode atender. Então, assim, o Ayrton é a pessoa que fica lá o dia inteiro, né? Ele pode atender você, vai entender sua demanda, sua necessidade, suas dores,
para tentar viabilizar a melhor forma. Né? A gente, como eu falo, Gil, eu não quero vender espaço por vender espaço. Né? Não adianta nada eu ter um cliente satisfeito no final das contas. Eu quero atender ele, acolher ele, falar, estamos juntos, entendeu? Seu espaço tá aqui, suas coisas estão aqui, com Até para o confiança cara e trazer segurança. mais gente depois, né? Porque a indicação hoje é um dos motores do negócio, né? Sem dúvida. E aí o que a gente quer gerar? O nome da marca é Safe Space, Safe de segurança. Então é um espaço seguro. E é isso que a gente quer trazer, a confiança de um espaço seguro. Então, 100% monitorado, então a gente não tem nenhum espaço cego, desde a fachada, ou seja, da calçada até dentro do espaço, pelos corredores. O empresário que está assistindo a gente aqui tem o desejo de montar uma unidade franqueada do teu negócio. Vocês já pensaram nisso, não? Ainda não, mas pode nos contatar que a gente... Porque assim, vamos dizer, a parte mais difícil vocês já passaram, né? Aprovação, modulação, software, site, anúncio, tá funcionando. Vocês conseguem gerar demanda e tal. E o cara tem um barracão num grande centro aí, tá olhando para aquilo e não sabe o que fazer. A gente já teve procura, inclusive recente, tá? De dois galpões, que as pessoas veem a operação, gostaram do modelo da operação, e falaram, pô, vamos viabilizar isso juntos. Então a gente está disponível para conversar. Franquia, porque fazer um franchise ainda não. O dono do barracão, vamos dizer assim, ele pode fazer um aluguel único e ter um problema único também, ou uma solução única, né? O cara não paga, é um problema único, não recebe nada. Ou ele fraciona para aluguel menor e ele vai ter aquilo, o metro quadrado alugado mais caro também, né? Sim, o que a gente entende é isso. Hoje o que a gente fez? A gente alugou um galpão que estava desocupado há algum tempo, né? Então a gente teve um poder de negociação, uma oportunidade de locação, num ponto extremamente um ponto muito interessante. Então estamos disponíveis para lá conhecer nossa operação. Fica ali na rua Imaculada Conceição 76, no Higienópolis, a 500 metros do shopping, então é um lugar muito bom. E a ideia nossa foi fazer isso, né? Pegar um ponto. Se o cara tiver com o barracão dele parado e entrar em contato com vocês, se houver viabilidade, vamos dizer, do negócio fechar a conta no final, pode ter uma unidade da Safe Space no barracão dele. Pode. Legal. Pode. Pessoal, a gente termina mais ou menos do mesmo jeito a entrevista com todo mundo, tá? Fazendo pergunta para fazer vocês chorar. Não. Eu faço algumas perguntas repetidas para a galera, assim, e depois no final eu inverto e vocês podem perguntar alguma coisa do que eu faço aqui de marketing, de venda, do nosso dia a dia. A primeira, e a galera foge bastante da primeira. Você, Guga e aí eu tô olhando para trás, aí, o que vocês fariam diferente na vida de vocês? Olha, Gil, eu vou te falar que a gente atrasou um pouco a obra por conta para deixar o negócio mais seguro, né? A gente pensou em espaços customizáveis e a gente viu que existe uma demanda por já espaços prontos. Então acho que esses dois pontos que eu voltando no tempo ou fazendo uma nova operação já faria um pouco aí. Já deixaria os espaços mais prontos, pelo menos, né, ali 20-25% do espaço já pronto para que as pessoas procurem, porque tem esse... Na hora que apertar o play, já sair fazendo negócio. E tem o imediatismo da pessoa chegar, parece que já chega com as caixas já. Já chega com as caixas. Botaram eu para fora de casa, tem 1,5 metro aí para jogar meus trem aí dentro. É mais ou menos isso. E hoje a gente pensou na customização para atender a demanda, então esse modelo acho que a gente... Legal. Vai continuar oferecendo nos próximos, mas olhando para trás a gente já deixaria algo mais pronto para que as pessoas acessem, mas tem espaço pronto. Aí você, como empreendedor, o que você faria diferente na tua vida? Eu acho que o que o Guga falou tá certo. O grande porém, acho que de tudo isso vou falar em relação ao storage, tá? Os espaços prontos, porque eu vejo que muita gente, infelizmente, se separa. Ninguém casa para separar, mas acontece, e tem acontecido bastante. Então, a demanda por espaço pronto realmente está grande. Então, eu falo para todo mundo, vai casar, pensa bem, mas já que casou, fica.
se separar, deixa a maior parte para tua esposa ou para teu marido, porque é menos coisa para você trazer para carregar lá. Mas você pode fazer o departamento do separado, né? Fazer uma reunião anual, juntar a turma, né? Porque, Vai que reconcilia, ou você acha um Ou acha outros casamentos, mas depende outros casamentos, porque olha, de repente a gente pode, né, achar alguém que tá solteiro ali, que está solteiro lá também, de repente é um casamento e levam tudo embora. Trazer um corretor junto ali, alguma coisa. Nesse processo aí, o que é que deu muito certo? Olha, eu vou te falar assim, a sociedade em si deu muito certo, o casamento das pessoas, né, que tinham, a gente tem mais sócios, claro, mas as dores eram comuns e a gente conseguiu unir isso, né? E a gente espera, assim, além de ter a confiança e atender os anseios, as demandas, as dores das pessoas, mas também trazer o retorno do investimento que a gente fez, né? A gente já começa a ter uma recuperação, mesmo num cenário econômico difícil, né, que a gente passa hoje em dia. Mas eu acho que quanto mais difícil tiver para fora, mais clientes vocês vão ter. Viu? Porque o que a gente vê muito, assim, o nosso espaço tem que fazer conta, né? Hoje em dia eu falo que é muito, eu pelo menos prezo pelo lado financeiro, faço conta. É mais barato você manter as suas coisas com a gente do que deixar no teu apartamento. Hoje a gente pega um preço do metro quadrado na região, 10, 15, 20, 30, né? 1.000 metros quadrados de qualquer apartamento, residência. Né? O cara troca de apartamento e guarda aquele cacareco que tá num quarto lá, que o quarto fica só para guardar coisa. Traz pra gente. Mais barato. Traz pra gente, porque isso você vai ver. Parece mais uma despesa, mas pode ficar tranquilo que você não tá tendo. Você tá tendo despesa, claro, tem um custo mensal para isso, sem dúvida, mas é muito mais barato do que você não ocupar seu quarto. Tá? Então você tem lá um quarto lá com as suas coisas guardadas que você não está usando e que se você for ver no metro quadrado... apartamento com quarto a menos. Você poderia estar num apartamento com um quarto a menos ou num prédio mais moderno, X, entendeu? Então a gente vê também em São Paulo muito essa opção, né? As construções novas, né? Com apartamentos menores, espaços compartilhados, etc. E você não tem onde guardar. Aquele depósito que você trouxe, né, do seu apartamento antigo, hoje tá difícil de achar. Se eu te falar como é que é o apartamento, você vai falar que é tipo uma miragem. O apartamento tem 255 metros quadrados, tem esse depósito que cabe, dá pra montar uma oficina lá dentro, e eu tenho 5 vagas de garagem. Nossa. Não existe mais isso. Não existe. E ainda mais em São Paulo. Em São Paulo você pega o quê? Você tem estúdios ali a 2 quadras 37 14 metros. 14 metros quadrados. O cara tá dormindo um em cima do outro. 14 metros quadrados. Assim, a maioria dos apartamentos ali na região de estúdios, né? A gente tem ali também hospitais, tem uma área de saúde importante ali na região. Então você tem médicos que vêm para cá e tal. Então você consegue armazenar suas coisas ali, você tem um refúgio ali. E os apartamentos estão, assim, esses apartamentos de 150 metros ainda tem em Genópolis, né? Tem muito apartamento grande, mas os filhos, por exemplo, vão para apartamentos menores e querem levar as coisas. Então, a gente percebe esse movimento dos apartamentos reduzindo e você querer manter, né, as heranças, vamos chamar assim, as coisas da família. Então, você acaba guardando. E aí, se você quiser manusear, isso é um ponto que eu reforço, tá, Gil? Eu quero manusear a minha coleção de selos, eu quero ver meus copos de cristal da minha avó. Vai lá que tá lá. Vai lá que tá lá, pega, leva seu amigo, quem você quiser, senta lá, manuseia, guarda de novo, fica tranquilo, tem um espaço inclusive para isso lá. Então a gente pensou em alguns atrativos também para dar conforto para as pessoas que armazenam suas coisas com a gente. Só para complementar, Gil, teve um caso recentemente de uma empresa que entrou de contabilidade lá. Até achei curioso, eles tinham quase um andar de um prédio, né? Comercial, e infelizmente eles têm muita papelada, né? Contabilidade de escritório de contabilidade é terrível. E conversando com eles, tá mudando isso. E eles não sabiam o que fazer com aquilo. Eles tinham lá um espaço próprio deles para armazenar toda aquela parafernália e livro caixa, era mais um monte de coisa. Então eles mesmos viram a necessidade de reduzir a operação. Até eu estava falando com o dono lá que ele foi. Eles reduziram o espaço físico deles, eles estão num lugar muito mais barato, que não havia necessidade de manter aquilo. Eles acabaram alugando um box com a gente, armazenou tudo que era necessário, que infelizmente precisa. Pela lei, o cara tem que guardar. Tem que guardar aquilo, mas armazenou de uma forma tão concentrada que ele economizou muito na operação, no aluguel onde ele estava. E eles estão agora super felizes. Ele falou, meu, graças a Deus, agora é um lugar pequeno, a gente não se preocupa nem com manutenção e limpeza de uma sala que está tomando
Pô. Então, quer dizer, você acaba viabilizando e economizando dinheiro. É uma questão de pensar. Você vê que a logística, vale o espaço, o metro quadrado nos grandes centros é um negócio que o cara tem que calcular por centímetro. Não dá para. Né, esse apartamento que eu moro aqui, lá em São Paulo, eu não ia morar nunca num negócio desse, porque não faz o dinheiro para pagar o apartamento. Esse é um ponto que o Ayrton trouxe que eu reforço. Ponto financeiro. Parece uma despesa, mas quando você vai ver, você troca. É uma economia. É uma economia. Sim. É uma economia, porque você tem hoje, você paga muito mais caro. Né? Eu reforço ali. Em Genópolis, você não acha apartamento por menos de 10, 15 mil metros quadrados. Metro quadrado construído. Né? E nós temos, nosso pé direito tem 2 metros. Então você tem. A gente vende por metro quadrado, mas você tem 2 metros de altura. Dele, né? Você pode entrar, você pode ficar de pé dentro dele. Então, assim, ele é um espaço com iluminação. Você quer pôr câmera para você ficar monitorando 24 horas seu box, você põe. Desumidificador, tem os espaços climatizados. Então, assim, atende a gente. Todo tipo de público. Todo tipo de público. Legal. É só procurar o Ayrton tá lá. Estou lá. Acho que é importante reforçar o site. Ayrton, você tem que fazer um apanhado de histórias para colocar no site, as matérias e trazer, porque isso é legal, cara. Porque às vezes a pessoa lê e ela se identifica naquilo ali. Eu acho que eu tô na mesma situação, eu tô morando num apartamento de 3 quartos, que eu tenho 2 quartos aqui cheio de coisa guardado, e eu posso ir para um apartamento de 1 quarto, pagar muito menos aluguel, guardar essas coisas lá e continuo lá com o negócio. Eu acho que essa parte humanizada é que ajuda bastante, porque a gente se põe no lugar da pessoa. Sim. Então, isso faz a pessoa se identificar. Então, você acaba criando uma relação. E a ideia é essa mesmo, você tem uma relação. Então, quem entra, não sai. Isso que é gostoso. Então, a gente cria um vínculo ali. Então, teve, rapidinho, só para concluir, teve uma moça agora, uma senhora Thaís, ela foi lá, ela estava vendo um box de 15 metros. E ela trouxe as coisas, eu falei, olha, de repente compacta aqui um pouquinho ali. No final foi para um box de 7, mas ela não sabia nem como agradecer, porque ela veio de outro storage. Muitos dos nossos clientes já vêm de outro storage por alguns problemas em função do que a gente... De que é o nosso umidade, segurança. Que entra o nosso diferencial. Então, e a gente tenta, de uma certa forma, melhorar a situação da pessoa. E às vezes não há necessidade. Por isso que eu falo, não é você entrou lá, é 15 e acabou. A pessoa, você não tem aquele contato para a pessoa entender a sua necessidade e às vezes entender o que ela precisa. É isso que é o nosso diferencial. É um ponto que você trouxe no começo, né, Gil? A expansão dos storages em São Paulo, ela foi, assim, enorme. Violenta, né? Por onde a gente passa, a gente vê. Tem um. Né? Tem um lá. Tem muitos selfies, no nosso caso, né? Mas eu acho que hoje a gente não vê esse acolhimento, né? Essa coisa da proximidade, de você entender a dor da pessoa, né? Então, isso talvez a gente, enquanto dono, a gente percebeu isso e quis passar isso para frente. Então, é um ponto, é um princípio do nosso negócio. Então, a gente fala, e tem princípios que a gente não abre mão. Acho que isso é importante a gente trazer. Segurança a gente não abre mão, conforto a gente não abre mão, e esse acolhimento humanizado a gente também não abre mão. Então, por isso que a gente não quis se transformar num self-storage, que para nós seria mais fácil. Eu deixo ali, aí, se vira aí. Se vira e vai. Mas a gente não quer, porque as dores que a gente teve, a gente quis. Pode ser que no futuro a gente abra alguma um safe space com self-storage. Não vou falar que não, mas neste momento, nessa operação, neste local, a gente entendeu que não é isso que a gente quer vender ali. A gente termina invertendo a ordem. Aí vocês têm o direito de fazer uma pergunta do que a gente faz aqui. O que é um mistério para vocês? O que parece estranho? O que vocês têm curiosidade? Sei lá, aí é com vocês. Eu vou inverter pensando no nosso negócio. Lá? Quando a gente está, né, nesse casamento aí, nesse namoro, vamos dizer assim, né, nós, com vocês há pouco tempo, né? Então, e vocês também nos ajudaram bastante, acho que isso é importante a gente ressaltar, ajudaram bastante a gente também a, né, pensar em como vender, né, e trazer isso para mais pessoas conhecerem a gente. Uhum. Eu acho que esse é o importante, né, a gente ser visto num mercado, né, que as pessoas passam na frente do nosso espaço, vêm lá, mas às vezes não sabe o que é um storage, não sabe como funciona a operação, né, ajudou a gente a ampliar, né, a Safe Space aí, seja nos canais digitais, mas também, né, em outras operações. E aí, então a pergunta que eu te faço é assim, nesse namoro conosco, vamos chamar assim, o que você percebeu aí que destravou a gente em alguns pontos, ajudou a gente, claro que você tem muito mais para contribuir, mas pensando nisso... Acho que toda conversa, ela gera
Ideia gera estratégia, né? Eu tenho uma ideia da conversa de agora que a gente vai gravar, a hora que acabar o programa aqui, você vai gravar um anúncio. Da onde, Gil? Vocês começaram dizendo assim, olha, eu fui procurar um lugar e tinha 5 meses de espera. Essa é a primeira vez que eu ouço essa informação, ok? Então, o que eu faço com a informação? Eu transformo a dor em oportunidade. Então, eu vou gravar um anúncio assim, você está procurando um storage em São Paulo? Fila de espera? Isso não. Aqui tá pronto, pode vir. Então, eu vou combater a dor que tem no outro lugar. Eu cansei de fazer anúncio, escrevendo no anúncio o que é que eu tinha de diferente para combater um problema conhecido. Então, por exemplo, tem uma barbearia num bairro lá em Higienópolis. Lá não tem lugar para parar carro. Não sei se é uma realidade lá. Aqui em Campinas, alguns bairros parecidos, o cara não tem lugar para parar carro. Com estacionamento, é um diferencial que o cara olha que, pô, vou parar o carro, então eu vou lá. Então, é trazer pro anúncio, pro vídeo, pro criativo, pra mídia que você vai rodar, o que é que você tem que bate na dor que tá do teu coleguinha lá do lado. Então, o marketing no dia a dia é isso. Eu resolvo uma dor, eu preciso saber se você quer resolver essa dor ou não, porque eu posso ser o cara que resolve, mas você não quer resolver, não adianta. Mas eu resolvo essa dor de um jeito que é diferente do jeito do coleguinha aqui do lado. E no que eu sou diferente dele? Eu tenho que trazer isso para cá. Eu concorro bastante com a Sobrancelha Designer, que é uma franqueadora de sobrancelha gigante aí. E lá, cada vez que a mulher vai lá, ela faz com uma profissional diferente. Então, o meu anúncio do lado de cá é sempre com a mesma profissional. É sempre batendo no que falha lá, Sim. O que é que eu consigo resolver aqui. Então, a gente vai fazer um vídeo aí agora, cortar, botar a imagem da Safe de fundo. Você dizendo, olha, eu sei que você está procurando, eu sei que disseram para você que tem que esperar 5 meses, mas a tua mudança não está em 5 meses para ficar onde ela está. Eu consigo te atender hoje. Liga para mim. E aí botar a imagem da self-storage nesse vídeo. Aonde você vai rodar esse anúncio, Gil? Um alfinete em cima de cada storage dessa que está em volta de vocês. No concorrente mesmo, em cima da cabeça dele. Porque o cara que vai lá procurar espaço e descobre que tem que esperar, ele vai receber um vídeo desse dizendo que não precisa esperar. Outro vídeo que você vai gravar. Ei, você aí do Shopping Higienópolis. Tá precisando de espaço para guardar mercadoria? Não sei o que. Você já conhece a self-storage? E aí, próxima vez que o Victor estiver lá, ele vai fazer um vídeo andando do shopping até o storage. A gente acelera esse vídeo, ok? Pode ser de carro, andando de carro, e encaixa com o áudio que você vai gravar aqui. A gente vai rodar onde? Em cima do shopping, na cabeça de quem está lá dentro do shopping. São micro anúncios que a gente fala de estratégia de negócio. Então, o que é que faz destravar o negócio? Conversar. Sim. O que é que faz travar? Trocar de agência. É só isso. Cada vez que você troca de agência, eu vou para outra agência. Vai ter que fazer outro site, outro não sei o que, outro não sei o que lá, outro vídeo, outra identidade, outro não sei o que lá, outro anúncio, outra pessoa para entender. Você anda de lado ou para trás, na maioria das vezes para trás. Quando você senta, bota o BO na mesa e começa a mexer com estratégia de negócio, você ganha aquele tempo que você ia perder trocando. É simples assim. A demanda existe. Vocês montaram o negócio porque vocês queriam e não tinha. Sim. O público está lá. A gente precisa só que eles entendam. Então, aí é uma questão de fazer a pontaria no lugar certo. E isso só vai conseguir conversando, não tem outro jeito. Porque eu nunca fiz anúncio de storage na minha vida. Quantas vezes você montou um storage na sua vida? É a primeira. Então, é a primeira vez nesse segmento. E mesmo que eu já tivesse feito um monte de vezes, de um bairro para o outro, o resultado muda. Então, a gente tem que focar no que a gente tem lá para fazer. E tu? Nossa, tanta coisa que você falou que eu tenho assim, já eu nem sei o que dizer. Vai gravar vídeo até umas horas hoje, a hora que a gente acabar. Eu falo pra caramba, não sei como o Guga me aguentou aqui na estrada, que eu não parei de falar até agora. Eu gosto de bater papo. Gente. Vai o pessoal lá para contar caso, eu conto caso, eu conto caos, eu conto tudo, eu bato papo mesmo, eu gosto de ouvir história. Lá, Guga. Eu gosto de entender, conversar, assim, sabe? É gostoso. Eu acho que eu vendi calçado minha vida inteira e eu atendi muita senhora de idade, muito. E tem uma boa procura dessa turma lá. Eu tinha uma cliente cega.
na minha loja que eu que atendia, eu fazia questão de atendê-la. Então, você acaba, cada cliente é único, é uma pessoa única. Então, requer uma atenção diferenciada. E você aprende a lidar com isso. E é gostoso. Eu falava que, quando a gente, na loja, eu não vendia, eu falava que o caroço de hoje é o cliente de amanhã. Uma pessoa bem recepcionada, ali, uma boa recepção, um bom atendimento, ela volta. E é batata, é fato, ela vai voltar. E é o que acontece. E vai te indicar. Exato. E elas voltam mesmo, elas gostam desse atendimento, essa coisa, esse tete a Agora, tete. pensando nas dores, João, além dessas, eu acho que uma das dores que a gente percebeu é o manuseio das suas coisas ali. E que a gente tem essas duas salas para atender. Então, talvez seja importante na hora de reforçar. Vamos gravar agora. Pessoal, obrigado. Um outro ponto que a gente esqueceu. Além disso, pensando na segurança dos clientes, as pessoas podem entrar com o carro, a gente fecha a porta e a pessoa manuseia. Então ela não descarrega na rua. A gente descarrega lá dentro, fechado por segurança. Ninguém sabe o que está entrando e saindo. Essa é a prática da história. E a gente acompanha até o box. Não é uma coisa que fala, o teu box é o número tal. Não. Principalmente eu, vou lá junto, abro, olho. Se precisar orientar alguma coisa, eu vou estar lá presente para cada cliente, cada situação eu estou presente. Agora, o próximo passo que eu vou abrir é uma operação de mudança. Porque o que chega pra gente... Não, você tira as coisas daqui pra mim e traz pra dentro do store. Isso a gente não faz. Mas eu acho que é o próximo passo. Esse eu já fiz, tá? Esse eu posso te ajudar. Mudança personalizada. Esse é um mercado gigantesco, mas é aquela mudança assim, o cara vai, desmonta tua casa aqui e monta tua casa lá. Isso aqui tem uma demanda gigante e um dinheiro gigante na mesa também. Eu atendo alguns clientes que fazem isso em lugares diferentes do Brasil. Eu demandei um serviço assim. Cara, é outra vida. Minha mãe mudou umas 30 vezes de casa quando a gente era moleque. E eu, sei lá, mudei 2 ou 3 depois da minha vida adulta, né? Por último, agora eu saí de uma casa que eu estava há 20 anos para ir para esse apartamento. Eu levei uma mulher lá, falei, olha isso aqui. Agora olha aqui o apartamento. Eu quero que isso aqui desmancha aqui e monta lá. Se vira. Ela me deu um preço e eu cheguei em casa, o chinelo estava na porta do quarto. Tava montado, entendeu? Ainda tinha uma plantinha lá que ela comprou para dar de presente, assim. Então, é um serviço que tem um agregado bem legal. Show de bola. Pessoal, obrigado por terem vindo aí. Obrigado, Ju. Agora a gente vai para a parte dos comerciais. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.